se bem. Missa pelas almas de José Francisco Venâncio Costa, Manuel Henrique da Silva, José Fernando Melo Vieira, Aníbal Clarindo Vieira, José Carlos Soares Vieira, Francisco Soares Vieira, Antônio Clarindo Vieira, Marcela Íris da Conceição, José Cibaldi Família, Josefa Francisca dos Santos, Josefa Inês de Messias, Benedita Inês de Messias, José Cassimiro, Sivaldo Cassimiro, todas as almas, Maria José Oliveira dos Santos, José Oliveira dos Santos, Nelito Oliveira dos Santos, Manuel Oliveira dos Santos, Julieta Oliveira Lúcio, Alice Lopes da Silva, todas as almas, Sebastião Pereira Galvão, 2 meses de falecimento, Sebastiana Ribeiro Pereira, Pedro Galvão da Silva, Elusa Barros, em ação de graças pela saúde de Flávia da Conceição Costa, Daniele Cibaldo, João Pereira Leite, João Henrique da Silva, Maria Marlise Correia de Albuquerque, pelas irmãs Pias Operárias de São José, em especial pelas vocações, pela missão da Ordem dos Missionários Capuchinhos, das irmãs Clarissas Capuchinhas e dos estudantes do Colégio Internacional. Missa do 12º domingo do tempo comum. Em meio aos sofrimentos e às adversidades da vida, que chegam como ondas destruidoras, necessitamos da graça do Senhor, a fim de não sermos tragados e submersos pelo medo e pela falta de fé. Invoquemos o Mestre nesta liturgia, para que na travessia rumo ao mundo novo, venha em nosso socorro e impulsione nossos passos com a força do seu amor. De pé, iniciemos com alegria, cantando. Bom dia, paz e bem. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E nesta celebração,
além das intenções colocadas, vamos colocar de forma especial aquelas pessoas que estão na UTI com Covid e outras doenças que estão necessitados de muita atenção médica, para que os médicos sejam todos fiéis, para que cumpra o seu dever de salvar a vida. Assim, queridos irmãos, o sofrimento faz parte da vida e nós nunca devemos questionar a Deus. Somos convidados a simplesmente viver o sofrimento em Cristo, nosso Senhor. O Senhor é a força de meu povo, fortaleza e salvação do meu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Cantemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito em Santo, nome do Espírito Santo, estamos aqui estamos aqui para louvar, louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. ao seu dispor, Pega as mãos aos céus e proclama. louvar e agradecer, Bendizer e adorar e aclamar. Deus trino de amor. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, em comunhão com aqueles que nos acompanham pelos meios sociais de comunicação, com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração, te coloca diante de Deus. O sofrimento da tua vida faz parte, e é neste sofrimento que você deve encontrar a graça. Você é convidado nesta manhã para bem celebrar esta Santa Missa, pedir perdão ao Senhor. Perdão pelo teu orgulho, por tua vaidade, por tua prepotência. Perdão pelas vezes que você tem cometido mentiras contra o próximo. Que você possa pedir ao Senhor a graça do seu amor, da sua misericórdia. Que o perdão que você pede seja com o coração e com a tua alma. Por isso, com fé, vamos pedir perdão ao nosso Deus, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, Ó piedade, Deus de misericórdia, Senhor nosso, piedade, nós somos tua igreja reunida nesta manhã, Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados. Favorecer tua igreja reunida, Senhor. O teu perdão nos cura, o teu perdão nos liberta, o teu perdão nos salva. Por isso, Deus de bondade e de misericórdia, assim como manifestaste a tua graça aos teus servos, patriarcas e profetas, manifestai, Senhor, a tua misericórdia sobre a tua igreja nesta manhã, para que possamos nos alegrar, E Senhor. a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A perdoar
perdoar também aqueles que nos ofenderam. A Deus Vem Pai, nosso auxílio, sem demora, perdoa para que e possamos nos cada sustenta vez em mais sua glorificar o teu nome, Senhor. mão, Manifeste o teu com milagre, seu amor, manifeste a tua bondade, Senhor. tão Vem nosso grande auxílio. amor. Aqui estamos, que o nosso peito de perdão possa chegar àqueles que intercedemos, pois pelos que estão doentes em seus lares, nos hospitais, que o nosso perdão possa tocar, Senhor, os corações arrependidos, para que faça a sua experiência de receber o teu perdão e também lhe dar perdão. Piedade de nós, Senhor, misericórdia de nós, tem compaixão da tua igreja que se reúne nesta manhã para te louvar e para te adorar. Bendito seja o teu nome santo e poderoso. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do glória. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessai de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites
e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas, palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Os céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impressiona, pois julgamos que um só morreu por nós, por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vivemos em um mundo onde há sofrimentos. E um dos grandes males da nossa humanidade é questionar a Deus por tanto sofrimento. E entre esses males existe também um outro perigosíssimo. É querer fugir do sofrimento e ainda mais buscando as coisas fáceis. Quando nós buscamos as coisas muito fáceis, nós sabemos que tem algo de errado. Nós vemos os frutos desta facilidade tão grande. Nós percebemos os frutos daqueles que tentam fugir do sofrimento. Nós temos que viver o sofrimento de forma intensa, assim como vivemos o amor de forma intensa. Assim como nós vivemos a tranquilidade de forma intensa, devemos também viver o sofrimento de forma intensa, para que a nossa estrutura humana possa estar plenamente completa, para que assim a gente possa ir superando os chamados altos e baixos da nossa sociedade. Nós vamos observar que Jó, com sua presunção, ele vai começar a falar dirigindo-se a Deus, porque um Deus tão grande, que faz tantas maravilhas, e assim depois de ele questionar todos os detalhes que ele podia descrever da natureza, ele vai perceber o quanto Deus é grande, mas não tira o sofrimento. E então Jesus, então o próprio Deus, o Pai, ele vai responder para Jó, e vai dizer para Jó: quem fechou o mar com portas? E vai colocando toda a preparação melhor que Deus realizou para formar este mundo como nós conhecemos hoje. O mar tem seu lugar, o vento tem sua importância, a chuva, a plantação,
a forma como Deus criou a natureza e como Deus nos colocou para desta natureza vivermos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O problema da fome e da miséria não é porque falta alimento ou terra para o trabalho, para o cultivo, para a alimentação. É porque existe a questão da arrogância, da ganância, da avareza do ser humano. Há muitas terras agricultáveis por aí. O problema é que tem pessoas que tendo muito acham que ainda é pouco. Tem pessoas que têm terras do tamanho de um estado e ainda acham muito pouco. Tem pessoas que têm dinheiro e não sabem nem por onde chega, nem por onde sai, mas ainda acham muito pouco. Enquanto uma grande maioria passa necessidades, sofre muito. O sofrimento, queridos irmãos, não foi plantado por Deus. É fruto de uma avareza humana, de um egoísmo. É fruto da esperteza. Nós não podemos confundir esperteza com inteligência e sabedoria. A esperteza está voltada para a maldade mesmo, para o interesse, para tirar proveito do outro. E nós vamos percebendo que Jó, ele não peca contra Deus, mas a forma que ele tem de se colocar diante de Deus, para revelar o seu sofrimento, é justamente mostrando esse Deus tão grande, esse Deus que tem uma força estupenda de construir algo com sua própria palavra, e de repente se depara com realidades difíceis, mas a ele foi dado a graça da paciência. É por isso que Jó não peca contra Deus, porque ele tem um dos frutos do Espírito Santo, que é a paciência. No sofrimento, a paciência se manifesta em Jó. E para que ele não questione a Deus, ele começa a questionar tanta grandeza, tanta beleza, mas ele está sofrendo. Ele percebe muitas dificuldades ao seu redor. Então Deus vai responder que tudo ele fez e ordenou está sob o seu comando. Deus não deixa, não permite que se caia uma só folha seca de um pé de árvore, a não ser com o seu consentimento. Ninguém nasce ou morre sem o seu consentimento. Tudo está pautado sobre a natureza divina. Quantas vezes sofremos com a perda de uma criança ainda no ventre, muitas mães, pais, começam a perder a fé, começam a questionar a Deus. E muitas vezes, queridos irmãos, não para pensar que o aborto espontâneo é fruto de um pecado humano. Isso não quer dizer que a mãe pecou o pai porque o filho foi abortado de forma espontânea, não. Isso quer dizer, queridos irmãos, que por conta do pecado da nossa humanidade que nós absorvemos dos nossos antepassados, nós carregamos problemas difíceis, muitas vezes na saúde. Nós carregamos problemas que nós não compreendemos e não conhecemos, porque nós trazemos maldições dos nossos antepassados até os tempos de hoje. A doença, a morte é fruto do pecado. Nós estamos sendo pressionados, como diz a palavra, ou seja, uma força nos força
a estarmos na situação que nós estamos hoje. Isso, queridos irmãos, é fruto do pecado humano, da avareza, da ganância. E o sofrimento somente vai aumentar. As grandes nações querem construir uma só nação, uma totalidade, onde não haverá mais o respeito por países, por seus limites. Isso é um erro gravíssimo da humanidade. A experiência humana já mostra que os grandes impérios só fizeram explorar, criaram misérias, fomes, violências. Porque, queridos irmãos, quando se torna um só povo, uma totalidade, aqueles mais fracos são explorados até a morte, são escravizados. E nós vamos aceitando e entrando nessa dinâmica. Nós vamos criando um povo comunista, e comunismo quer dizer egoísmo. Comunismo quer dizer avareza. E nós vamos assim criando cada vez mais males e sofrimentos. Nós vamos vivendo, queridos irmãos, o nosso interesse próprio. Nós não vamos percebendo que Deus constituiu a humanidade, ou melhor, a natureza para o bem da humanidade. Nós vamos fugindo de uma realidade divina e vamos buscando uma realidade que passa, que perece, que se destrói. Nós temos que trabalhar melhor os nossos pensamentos, sentimentos. Nós temos que perceber que Deus constituiu a natureza e nos colocou para que nós pudéssemos viver bem, felizes, partilhar aquilo que a natureza nos dá. Se nós pararmos para pensar, nós fazemos nesse período de chuva um plantio, pegamos o fruto do que plantamos e nós colocamos um preço altamente absurdo. E nós começamos a dizer que é o carro, é o transporte, é o trabalho. E nós privamos muitas vezes pessoas mais simples, mais necessitadas do que nós comprar o fruto daquilo que nós plantamos. Nós vivemos em um mundo avarento, um mundo que não está pensando no próximo, e isso vai dar, claro, numa totalidade de um mundo perverso. Os tiranos assumem o topo das coisas. Eles negam a Deus. Falta-lhes sabedoria. Falta-lhes um fruto do Espírito Santo, pelo menos, que é a paciência de Jó. Nós somos pessoas sem paciência, inquietos. Nós precisamos lutar contra nós mesmos. Mas lutar contra nós é simplesmente buscando a Deus e procurando mortificar-nos para alcançarmos a alegria dos céus. O salmista, ele vai apontar a ação humana e depois ele vai manifestar a alegria daquilo que Deus realiza. Primeiro, o salmista, ele vai apontar para o avanço ao mar. Eles vão sucar o mar. Eles sucam o mar. Eles vão adiante, vão avançando por águas mais profundas. Mas de repente eles vão se deparar com ondas fortes, ventos fortes. Vai cair sobre eles o medo, a inquietação, a insegurança. Mas depois eles vão apontando, queridos irmãos, para aquele que ordenou tudo, para aquele que, fazendo com que as ondas agitassem, os ventos fossem fortes, depois eles vão se alegrar com a tranquilidade do mar. E eles vão poder sim chegar adiante. Aqui o salmista aponta para uma ação humana e a certeza de um Deus que está sobre todo o poderio da humanidade.
A força da natureza está sob o comando de Deus, sob o comando divino. E depois, queridos irmãos, eles vão se alegrar justamente porque o próprio Deus vai dar a segurança para eles. E essa leitura vai nos apontando justamente para o Evangelho, para aquilo que o Senhor vai apresentando. Ele como capitão, como mestre, como Senhor, como aquele que tem o poder de ordenar as coisas. Assim o salmista, ele vai apontando para um Deus que está sempre conosco. Primeiro sai para o interesse humano, para suas viagens, suas pescas. Depois eles vão ficar temerosos, porque eles vão dizer que o mar se levanta, as ondas fortes, mas eles vão apontando como Deus agindo. E depois a alegria da tranquilidade do mar, da tranquilidade das coisas, poder ver a terra e poder dizer lá que nós vamos estar. Eles foram percebendo, eles vão apontando de forma profética a ação de Deus com eles. E manifesta-se essa ação de Deus, onde parecia um mestre que não era um Deus e Senhor, está dormindo, aparente, e com o mar bravio, agitado. Eles vão dizer: mestre, por que não te importas? Eles estavam temerosos, com medo da morte. E assim, Jesus, somente quando ele usa da palavra, ele vai cessar a violência da natureza. Assim como a força da palavra expulsa e faz calar-se os demônios possessos, a palavra de Jesus faz com que a natureza acalme, para que os discípulos possam estar tranquilos. Lembro mais uma vez, a palavra de Jesus vai dizer coragem. E nos falta muitas vezes essa coragem, porque são tantas coisas que nos surpreendem. São tantos problemas, dificuldades existentes. O que nós então devemos fazer se não recorrer a Deus? Eu creio que vocês já devem ter percebido o que acontece com sofrimento sem Deus. Sofrimento nós multiplicamos, não é Deus que multiplica o sofrimento em nós. Quando nos afastamos de Deus, o demônio aplaude-nos, nos empurra mais para frente. A aparência de frente vai nos levar à queda, ao chão. Sorte se tivermos ainda a oportunidade de nos levantarmos. Os nossos olhos já viram pessoas caídas no chão para não mais levantar, porque buscaram uma vida sem Deus. Derramaram o sangue da violência, da maldição, porque preferiram viver o mundo ao seu bel prazer, ao seu interesse egoístico, ganancioso. Será que nós, como cristãos, queremos o mundo desse jeito? Será que nós, como cristãos, iremos alimentar essas coisas? Quanto sangue derramado da maldição fecundar esta terra, confrontando o sangue do Cristo derramado na cruz, confrontando o sangue dos santos mártires que derramaram seu sangue na cruz para fecundar a terra da bonança de Deus. Temos que ter sabedoria, queridos irmãos, para que se um dia a violência nos tombar e o nosso sangue derramar, seja o sangue da graça que fecunda a terra, e não o sangue da maldição, porque nós buscamos uma vida maldita. Afinal de contas, nosso sangue, ele será derramado de alguma forma.
Então temos que lutar para vivermos com Cristo, mortificar a nossa vida, sofrermos com Ele, saber que Ele é amor, e a palavra de Deus nos convida a perceber que Ele morreu para que nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, para que nós pudéssemos falar do Espírito Santo com a nossa vida, com as nossas palavras, para que nós entendamos que Cristo morreu, para que nós nos enchêssemos de graças divinas ainda na nossa humanidade, na nossa pequenez. Se nós não buscarmos a Cristo, nós iremos morrer sem Ele. Nós não iremos fazer parte de uma sepultura santa. Nós seremos como que aquele sepulcro caiado, que quando se vê dentro que tem somente podridão, ossos secos, sem vida. Nós somos chamados a morrermos com Cristo. Porque o Cristo vai dizer, queridos irmãos, eu venci o mundo. E onde é que está a vitória de Cristo? É na cruz? Não, a cruz é o mergulho da passagem definitiva para a infinitude. E é isso que nós temos que buscar, como Cristo nos revelou, a sua vitória está na ressurreição. É isso que Ele nos propõe. E se nós não tivermos a capacidade de estarmos em Cristo, na nossa vida humana, nós vamos viver nos vícios, na ganância, na nossa arrogância. Nós vamos querer ser melhor do que os outros. E nós encontraremos pessoas que querem ser melhores do que nós. E seremos por eles humilhados. Nos humilhemos, portanto, diante de Deus. Porque assim nós seremos exaltados. Nos engrandeceremos diante do Senhor, porque Ele nos engrandece. Nós somos, queridos irmãos, pessoas insignificantes para o mundo, mas para Deus nós somos pessoas altamente importantes. Ele quer a tua santidade. Ele quer a tua vida nova. Não mais aquele homem velho. Tudo se renovou no Cristo. O mundo foi renovado. E aqueles que buscam esta renovação alcançarão a vitória. E a nossa vitória é estar no Cristo ressuscitado. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, subiu aos céus, está sentado à direita. A Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo dos apóstolos, às vezes temos a impressão de que Deus dorme e não sentimos a sua presença. Dirijamo-nos confiantes a Ele com nossas preces, dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos servidores da igreja, para que nunca se deixe intimidar pelas ondas diversas que ameaçam o projeto de Jesus, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas autoridades políticas, para que cresças em preocupação com os problemas que os mais pobres enfrentam, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos cristãos com dúvidas ou crises de fé, para que vejam renovadas sua esperança e confiança em Deus, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos navegantes e pescadores, para que exerçam seu ofício seguros
da presença divina ao seu lado, em meio às dificuldades e perigos, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela natureza, nossa casa comum, para que seja respeitada e valorizada, e para que cesses a arrogância daqueles que, por ações ou omissões, contribuem para a sua distribuição, rezemos ao Senhor. E por todos que estão com Covid-19, rezemos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. A ti, meu Deus, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos,
e a voz dos santos todos para cantar. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isso é mistério da fé. E bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dá ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Manuel de Oliveira, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Sebastião Pereira Galvão, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. A paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio no mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum carum factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum carum factum est, verbum panis factum
veio no mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum carum factum est, verbum panis. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Queridos irmãos, o momento que nós estamos vivendo não é um momento para o medo, mas para termos coragem. O Senhor nos convida a acreditar em Sua presença em nossa vida. Por isso, deixa o Senhor conduzir os teus passos. Entrega toda a tua história, a tua vida ao próprio Senhor. Ele não está dormindo, Ele está atento à tua vida. Que você possa falar com Jesus, que você possa dizer para Ele dos teus medos, dizer para Ele da realidade difícil que você está vivendo, o seu problema. Fala para Ele como você está se sentindo em meio a essa pandemia instalada. Coloca diante de Jesus a tua insegurança, apresenta a Jesus, pois Ele é tua proteção. Vai pedindo ao Senhor o seu auxílio, pois Ele te escuta. Ele domina todas as coisas e o mal não vai te atingir. Não tenha medo de falar com o Senhor. Deixa que o Senhor possa ser realmente aquele que é o primeiro lugar na tua história de vida. Deixa o Cristo habitar no teu coração. Deixa que Ele possa curar você. Ele sempre arruma meios para te fortalecer. Ele sempre manifesta a sua graça de alguma forma. Ele sempre vai se revelar para você. Ele vai tirar você dessa insegurança. Basta você pensar hoje domingo, dia do Senhor. Vai colocando diante de Deus esse amor tão grande e que nos convida a sermos corajosos, firmes na fé.
Vai proclamando o milagre de Deus em tua vida. Somente confia no Senhor, que Ele vai te revelar o seu plano de amor para você. Lembremos que Ele nos conduz e nos mostra o amor da Virgem Maria, nossa Mãe. E por sua intercessão nós pedimos, rezando como a Igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Nós estamos, podem sentar rapidinho, nós temos a rifa, uma rifa das irmãs, custam R$2, como já falamos, para que ajudá-las, que as aspirantes estão mudando de etapas e vão tirar férias e vão poder viajar. Então elas estão com a rifa, custa R$2. E nós também estamos vendendo aqui um balaio junino, que ele está sendo aprontado ainda, né? Não é aquele ali que vocês estão vendo só, tá bom? O balaio custa R$2, a rifa. Você pode encontrar lá na frente, na saída, como também depois na lojinha que vai estar aberta. Então você pode adquirir os 2 bilhetes com as irmãs, né? O bilhete das irmãs e também o nosso, os 2 juntos, custa somente R$5. Tá bom então? E nós celebramos também pela alma de Sebastião Pereira Galvão, nos seus 2 meses de falecimento. A família enlutada, as nossas orações e os nossos sentimentos, na certeza de que o nosso irmão Sebastião está em Deus. Vamos, portanto, ficar de pé, e quero só dizer a vocês que outubro está chegando, festa de São Francisco, e no final do mês de outubro nós teremos o cerco de Jericó, pela graça de Deus, tá bom? Então vocês querendo já podem começar a se organizar para dar o nome, para serem sentinelas durante o dia, sabendo que também durante a noite nós temos as nossas vigílias de oração. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, dos anjos e dos santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.